Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Priscila. Vamos aguardar os demais. Tá bem baixo, não sei se falou alguma coisa, Priscila. Eu estava sem áudio. Boa noite, pessoal. A gente vai aguardar os moderadores entrarem, né? Os demais apresentadores. Aguardar mais uns minutinhos aí. Tranquilo.
Oi, Manuela. Estão me ouvindo? Não estou te ouvindo. Oi, agora falando. Boa Ah, agora noite. se ligou o microfone. Manuela, estou vendo a Andresa, Priscila, Tiago. Noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim, Ui. Uhum. escuto todos. Ok, obrigada. Ai, desfilando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cheguei na tampa, né? Eu estava em outra sessão que acabou há 1 minuto atrás, por isso que não cheguei antes, né? Imagino que quem está para apresentar aí deve estar ansioso. Tudo bem? Tudo bem com todos vocês? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Mas você está no horário. Bacana. Quem que está auxiliando aqui? Lá, estou engateando. Tem alguma pessoa que está Sim, fazendo É a Priscila. Priscila? Sim, Ah, ok. estou Tudo bem, aqui, tá? Priscila? Tudo Ai, bem. eu tô aqui. É... Tava aqui tentando abrir, gente, é tão confuso esse negócio aqui. Eu tava tentando achar todos os nomes juntos aqui. Em É, programação, professora, você consegue. Deixa eu abrir aqui. Que eu tava aparecendo aí, agora não tá mais aparecendo. Minha agenda. Sim, mas ele não aparece o nome de todos os artigos juntos. É, aí aparece nas programações, na programação geral. Pois é, mas tô procurando aqui, né? Tô procurando, vamos ver. Só um minutinho, gente, que eu gostaria de ter o acesso aos autores, né? Apresentar os autores. Vou buscar por horário aqui, então talvez apareça, né? Dia 10 às 18 horas. Ah, Desculpa, pessoal, realmente eu não imaginei que ia ficar tão. Nem tá aparecendo aqui. Sessão de trabalho É, não tá aparecendo aqui para mim. A sessão porque de hoje aqui. eu Só acredito. um segundo aqui, tá, pessoal? Para eu me organizar, você. Professora, é na seção casos de ensino. Tudo bem, mas aonde que você tá olhando? Por horários, na programação. Por Você vai em horário, ele programação, não aparece horários. aqui a sessão caso de ensino. Aí você coloca o horário e não aparece, né? Aí você clica em buscar horário. E aí, quando você fala, até lá embaixo tem caso de ensino negócios. Não, ele não tem aqui. Não Não. tá aparecendo aqui para mim. No horário, ele tem uma lista aqui e não tem caso de ensino em É nenhuma. porque tem que clicar. ah, Eu vou lhe passar o print da minha tela, pode ser assim, professora? Desculpa me intrometer, professor Arnaldo, que está falando aqui da FEA. Oi, Ana, muito prazer, Oi, Ana. professor, tudo bem? Eu tô aqui. Tá boa, querida. Tô aqui, cheguei esbaforida, porque a gente, sabe, eu tô até preocupada, porque peraí, que agora eu acho que achei aqui. Isso. Peraí, agora foi. Casos de ensino, calma, Negócio. ufa, apareceu aqui. Ai, gente, olha, desculpa, viu? Eu realmente, eu tava nessa página aqui, não sei o que aconteceu, que sumiu. Agora eu tô aqui, gente. Então, o caso de ensino, peraí que tem duas, né? Tem o áreas É, funcionais e o negócios. Vamos pro negócio. negócios. Ai, meu Deus, eu abri o área funcional aqui, ó. Já abri errado. Agora eu vou voltar aqui, já vou me perder de novo aqui. Casos, negócios. Pronto, estamos aqui. Obrigada, gente, pela paciência. Vamos lá, então. Então, só para a gente se comunicar, eu sou a professora Ana, né? Trabalho na UDESC, aqui em Florianópolis, também no Instituto Federal de Santa Catarina. Vou estar mediando aqui junto com a Priscila. Obrigada aí pela presença de todos. A gente tem, então, 4 trabalhos, né? Vai ser apertadinho, né, gente?
E então, eu vou começar, então, eu acho que a gente pode seguir a ordem que está aqui, né, na nossa sequência, e eu gostaria de combinar com vocês, não sei se a Priscila chegou a antecipar, né, mas a ideia aqui é que cada um apresente e a gente faça um comentário. Então, quem tiver comentários, observações, questionamentos, a gente vai fazer após cada artigo, tá? Para a gente poder, para cada caso, né, no caso para que a gente possa também contribuir mais com as pesquisas, né? Porque se a gente deixa para o final, aí quem apresentou primeiro a gente já nem lembra, não sei como é que tá a cabeça de vocês, a minha vocês já viram como é que tá, né? Então, minha proposta é essa, tá bom? Pra gente, cada trabalho ser apresentado e a gente para e conversa um pouquinho, né? A gente tem aí em torno de 10 minutos, vai ter mais ou menos para discutir, né? E pedindo então que todos fiquem atentos, porque o tempo de apresentação é 15 minutos, tá bom, pessoal? Só reforçando, né, esses recadinhos paroquiais. E então agora eu gostaria então de chamar para apresentação, né, com o caso implementação da inteligência artificial generativa no time de vendas B2B, dos autores Manuela Brandão, da FEA USP, e Arnaldo Mazei Nogueira, da USP também, tá bom? Tá bom. Boa noite, obrigada aí pela apresentação. Boa noite a todos. E aí eu vou apresentar aqui junto com o professor Arnaldo, tá bom? Vou compartilhar aqui, tá? Vocês estão vendo minha tela? Tom, Tá bom. Estão me ouvindo também, né? Sim. Ótimo. Então, vou começar aqui. Aqui que nem a professora Ana falou, aqui o caso de ensino é a implementação da inteligência artificial generativa no time de vendas B2B. Eu sou a Manuela, eu sou mestranda do MPE, que é um programa da FEA USP, que é um mestrado profissional de empreendedorismo. E eu fiz conjunto com um professor aí, professor Arnaldo, que é também o meu orientador. Esse caso de ensino foi muito inspirado na minha tese que já fiz a qualificação, né, e que que eu estou estudando, né, a inteligência artificial generativa no processo de vendas B2B, tanto na visão do líder como na visão do liderado. A partir disso, eu vou começar com os desafios. Esse caso de ensino está muito focado nos desafios do líder, né? Então, eu tenho um gerente de vendas aqui, de uma empresa chamada Xpaia, e ele está numa fase de uma pressão, né, pela adoção da inteligência artificial generativa para alavancar aí a transformação digital. Porém, né, esse caso, a implementação ainda está bem fragmentada, sem uma diretriz estratégica, e tudo isso tem gerado alguns desconforto, né, em geral, no time, seja de resistência, seja de segurança, seja da própria empresa que está ainda com a maturidade digital baixa, então está no impacto de transformação. Dito isso, até para ilustrar essa figura, eu fiz peguei esse slide, né, e contei um pouquinho para o chat GPT, e ele trouxe essa figura, como é o impacto da implementação, né, da inteligência artificial, e gera um pouco de resistência na área, insegurança, outra área fica um pouco desmotivada, então é um pouquinho aí do cenário dessa empresa e da área de vendas. Falando um pouquinho aí do contexto aí da empresa, né? A Xpaia aí é uma fintech brasileira, essa é uma empresa fictícia, que ela recebeu novos investimentos aí e entende que a inteligência artificial é um diferencial estratégico no mercado. Mas ela também entende que tem vários benefícios, né? Como automatizar as tarefas repetidas, personalizar abordagens comerciais, ter uma visão mais analítica, alta produtividade, redução de custos, né, que ela enxerga como benefícios, mas ela tem também uma parte aí bem significativa de risco, como conteúdo tendencioso, vieses algoritmos e falta de regulamentação aí ética.
Dito esse contexto, o gerente, que é o personagem aí, ele tem um dilema, né? Porque, de um lado, tem a diretoria que exige um rápido retorno, mas ele tem pouca diretriz, não tem um planejamento estratégico, não tem um plano de captação aí de longo prazo, que isso gera um conflito, né? Vendedores enfrentam insegurança, incertezas, resistências a mudanças, perda de motivação, e no time dele ainda tem outro desafio, que é a divisão aí geracional, com profissionais de um lado experientes, que desconfiam, né, da tecnologia e qual é esse novo papel do vendedor, e de outro lado, milênios que adotam de forma informal, ainda sem um alinhamento estruturado, e então tem todos esses desafios do dia a dia aí que ele está enfrentando. E com isso, eu trouxe aqui já um dilema central aqui. Esse dilema central os feedbacks até foram bem ricos, né? A gente recebe feedback assim que retorna para saber se foi aprovado ou não. E eu recebi essa sugestão do feedback de um dos avaliadores, e eu achei bem interessante. De que forma a transformação digital e o uso da inteligência artificial generativa podem apoiar, né, uma gerência de vendas na definição de diretrizes estratégicas e no preparo da equipe para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, esse é o dilema do caso de ensino. Aqui eu trago um contexto um pouquinho da revisão literária. Eu adicionei recentemente o Kuma também na revisão, até para ter mais fundamentos aí de adoção de empresas B2B, de inteligência artificial aí em empresas B2B, e ele oferece um pouquinho, mostrando esse lado de automação, personalização, ganho de desempenho, mas ele também vê algumas barreiras, que é a sobrecarga de informação, a falta de confiança e essa resistência comportamental. Tem também outro tema bem forte, que é a liderança transformacional. Para ter essa transformação, a gente precisa ter aí uma liderança que promova aprendizado, que reduza a resistência, que alinhe expectativa, que promova essa integração entre os times. Então, está baseado aí no BAS, no USEM, e também uma literatura aí de resistência aí geracional, né? Com um artigo aí do Dutra, onde que os milênios aí buscam autonomia e exploram um pouco essa tecnologia informalmente. E esse é um pouco aí do panorama literário aí para suportar o caso. Bom, chegando agora, né, nas notas de ensino, a gente quer, né, aqui analisar criticamente a atuação da liderança frente à adoção de uma nova ferramenta e quais são esses impactos na cultura, na motivação, no engajamento, na gestão de pessoas aí dessa empresa. Queremos também, né, com o objetivo de estratégico da necessidade da integração dessa tecnologia para o sucesso dessa transformação, né, digital em vendas, e também trazer aí uma reflexão. Qual esse papel da inteligência artificial generativa, tanto na definição, né, na função do vendedor, como nos processos comerciais? Então, são essas reflexões que esse caso de ensino quer promover em sala de aula. Pensando aí um pouquinho no público-alvo, focado em alunos de pós-graduações e MBAs, com foco com pessoas que já tenham, né, experiências aí no mercado de trabalho, para trazer essa experiência para a sala de aula, e algumas disciplinas aí sugeridas: liderança, gestão de pessoas, gestão de vendas e marketing, inovação, transformação digital. Agora, são possíveis tarefas, né, para serem feitas durante a aula. Então, uma delas é criar um plano estratégico nessa adoção de inteligência artificial generativa na área de vendas da empresa, com ênfase em capacitação e gestão de mudança.
incorporando aí esses princípios dessa liderança transformacional, como também simular uma reunião do gerente de vendas com a diretoria para apresentar um plano estruturado e que alinha a tecnologia com a estratégia. Então, podemos fazer os dois, ou um ou outro. A partir disso, selecionar os principais temas, né, que tem a referência por trás, referência bibliográfica por trás, seja de liderança e transformação digital, e pensando em uma pergunta, né, chave para cada um desse tema, aqui como exemplo, como a liderança transformadora poderia ser aplicada para engajar a equipe, promover um comportamento inovador, a inteligência artificial generativa e o futuro do trabalho, então, qual o impacto aí da inteligência artificial e o futuro do trabalho. Outro tema de vendas e o processo, né? Qual o papel para indicar essa transformação nos processos de venda e no papel do vendedor, e, por fim, também como lidar com essa parte de gestão de pessoas, diversidade geracional, essa parte de segurança, resistência, diferentes gerações neste contexto. E aí, com base nesses temas, aqui é uma organização, uma sugestão de organização da aula, que tem uma leitura prévia, né, dos artigos obrigatórios, no caso de ensino tem os complementares e os obrigatórios, como também pesquisar exemplos de mercado. Durante a aula, né, uma discussão em grupo para refletir sobre os dilemas e os temas que eu acabei de apresentar, cada integrante poderia ficar com um tema, e a partir disso fazer mais uma dinâmica de misturar os grupos de acordo com o tema para aprofundar esses 4 temas que a gente falou anteriormente. A partir disso, retoma para o grupo original para discutir as perguntas e o plano de ação, né? Qual será esse plano de ação para a empresa, entregando todos esses conselhos, ou esses conceitos. Coloquei aí um intervalo de 15 minutos e depois cada grupo vai ter um tempo de 10 a 15, depende da quantidade de grupos, para compartilhar as soluções, o plano de ação, quais são as explicações estratégicas e éticas nessa implementação. E, para finalizar, o final, uns 45 minutos para os professores conectarem, né, a teoria com o plano e aprofundar aí os aprendizados e, depois de toda essa dinâmica, fazer uma entrega final aí do plano de ação desse trabalho todo. Aqui são algumas referências, né, bibliográficas que a gente comentou, então tem todas aqui, seja ela na parte de liderança, na parte do desempenho aí da geração dos milênios, também tem o Fórum Econômico, transformação digital, então aqui tem toda a referência do caso de ensino. Acho que é isso, né? Queria agradecer aí, não sei se o professor aí, Arnaldo, também deixo aí aberto se ele quiser complementar algum ponto. E também estou aberta a sugestões, perguntas, e agradecer pela oportunidade de estar aqui também. Obrigada, Manuela, pela apresentação, parabéns pelo trabalho, bem bacana. Eu gostaria de abrir, caso algum colega gostaria de fazer algum comentário, fazer algum questionamento. Manuela, se você quiser fechar a apresentação, fica à Ótimo. vontade, tá? É melhor, obrigada. Pessoal, então eu estou acompanhando aqui se alguém está levantando a mão, senão eu tenho comentários, né? Eu sou meio faladeirinha, eu tenho que me segurar. Peraí, deixa eu Então, só... eu quero deixar a oportunidade para os colegas. Pode fechar, ainda está aparecendo a tua tela. É isso, Agora, Isso, desculpa. Estava deu. tentando voltar aqui. Acho que o professor Arnaldo levantou aí a mão. Ok, professor, fique à vontade. Bom, como orientador da Manuela, né, mas também, certamente, o mérito do que ela está apresentando é quase que exclusivamente dela, mas certamente é um tema que a gente tem discutido muito no mestrado profissional, principalmente na disciplina Trabalho e Empreendedorismo, considerando o conjunto dessas transformações. E o que é muito interessante neste trabalho que a Manuela está propondo é que há muita insegurança sobre a introdução da inteligência artificial generativa nas corporações, nas organizações.
tanto gerando muitas dificuldades para a geração mais nova que está entrando, há uma possibilidade de substituição do trabalho de analistas júniores, né, aqueles iniciantes nas organizações, como também no outro polo, né, dos chamados baby boomers, né, na geração mais velha, né, também há uma incerteza, uma insegurança muito grande e apreensão com o seu trabalho. Então, a gente está vendo que a literatura está começando a tratar dessas questões, né? E certamente dentro do nosso programa de mestrado, o que acho muito interessante do que a Manuela propôs, eu ajudei um pouco, né? É exatamente a gente começar a pensar em planos práticos, planos de ação de como nós vamos enfrentar esse movimento que é avassalador, né? E eu acho que nós não vamos ter muito tempo para pensar nisso, porque ele já está acontecendo na prática. Eu também quero parabenizar a Manuela e deixar comentários dos demais colegas aqui. Foi um prazer compartilhar com a Manuela essa iniciativa. Parabéns, Manuela. Obrigada para nós, professor. Obrigada. Bacana, professora, obrigada aí pela tua contribuição. O Thiago levantou a mão, pode falar, Thiago. Queria parabenizar a colega Manuela pelo trabalho. Manuela, só tive uma dúvida ali, só relacionada ao nome da empresa. É uma empresa, eu entendi que é uma empresa fictícia, ela não é um caso real ou não? Não, é um caso fictício mesmo. Na verdade, a empresa é fictícia. E o nome, por que esse nome diferente assim? Desde que eu comecei a procurar, né, em nomes, sempre eu encontrava um nome de empresa que existia ainda. Então, aí era uma coisa muito difícil. Aí até que não tem assim um negócio, mas quando eu pegava uma, eu procurava na internet, quando eu pegava outra, e até eu pedi insights até para a própria inteligência artificial, e acabei entre 3 ou 4 escolhendo essa, mas porque eu não encontrei uma empresa que fosse a mesma, entendeu? Mas quando você começa a procurar, tem um monte, o nome E já já existe existe, alguma empresa, né? Isso. Obrigada pela pergunta. Legal, obrigada, Thiago. A Andresa colocou aqui no chat que ela gostaria de falar. Fica à vontade, Andresa, só abrir teu microfone. Certinho, boa noite a todos. Eu não consegui identificar aqui a mãozinha para levantar, mas aí eu queria, né, trazer algumas contribuições. Até anotei uns pontos, mas aí durante a apresentação consegui observar mais algumas questões, né, que poderia tratar aqui. Primeiramente, parabéns, né, a Manuela, né, e o professor Arnaldo ali pelo trabalho. Caso de ensino, eu sou sempre muito fã, porque é uma forma da gente trazer para o estudante, né, algo mais próximo do que seria o mercado. Então, seria em relação a adicionar lá no próprio caso mesmo que a gente teve acesso, né, antes para fazer a leitura, de algumas metodologias ativas, como, por exemplo, né, tem como a gente colocar lá a questão do roleplay, que até a própria narrativa que foi posta lá no caso, né, dá a entender que seria uma metodologia como essa que também poderia ser adotada. Tem também a metodologia ativa do GVGO, que aí os alunos também podem, né, trabalhar diante desse contexto, e a sala de aula invertida. Então, tem a proposta lá no próprio caso, né, que ele diz que é de apresentar ali o planejamento estratégico, então os estudantes eles poderiam utilizar mais uma metodologia, então, por exemplo, um infográfico interativo para apresentar esse planejamento estratégico que os grupos ali propuseram, e aí fica uma coisa até mais dinâmica dos alunos estarem também participando. Então, assim, foram esses pontos que eu consegui destacar, né, para lembrar e incluir como sugestão no processo de aplicação mesmo do caso. Aí eu tenho só algumas informações também que eu acabei anotando. Vou ser breve, depois, se os autores se interessarem, eu posso até mandar essas observações. Mas aí, por exemplo, né, seria de incluir alguns dados fictícios sobre o desempenho dessas vendas, descrever também um pouco de mais detalhes e quais ferramentas de IA, né, foram utilizadas ali naquele contexto, adicionar um breve trecho que justifique a pressão da diretoria e a falta de suporte
também ali no próprio enredo do caso e explorar a dimensão da aversão à incerteza, né, de forma que ficasse ali mais explícita na narrativa, né, além da própria menção teórica. Então, eu coloquei algumas justificativas também em relação a esses apontamentos, aí como a gente também está com o tempo apertadinho, e aí tem os outros colegas que também podem dar algumas contribuições, então eu fico aberta também, caso tenham interesse, né, de que eu envie esse formuláriozinho, né, com alguns apontamentos posteriormente por e-mail, eu fico à disposição. Tereza, muito obrigada pelos feedbacks. Depois eu tenho interesse, sim. Vou deixar aqui o meu e-mail, enfim. Certinho. Obrigada, Tá bom, Andresa. obrigada. Bacana, Andressa. Obrigada aí pela sua contribuição. Eu também vou falar Obrigada. rapidamente aqui, né? Para não perder a chance. Então, queria parabenizar mais uma vez pela pesquisa. Eu também tenho algumas colocações, algumas coisas a Andresa acabou comentando. Eu acho que é bem interessante o que ela levantou. E realmente, o caso para ensino sempre é instigante, a gente sempre pensa em mil caminhos, né? Porque cada um também tem uma cabeça que funciona de um jeito, né? Então, assim, uma sugestão que eu dou, até pensando em publicação no futuro, né, em revistas, talvez trazer aí uma revisão no sentido ali do caso mesmo, né, daquela primeira parte, de modo a diminuir ou até mesmo extrair uma boa parte das referências que são utilizadas ali naquela parte dos casos, né? Então, por definição, não se usa tantas referências, tantas citações de autores ali naquela primeira parte, né? Então, uma sugestão minha seria abrandar. Eu entendo que às vezes você quer colocar um dado, alguma coisa lá, o que que o Sebrae falou sobre isso, então, ok, né? Você utilizar, mas talvez uma sugestão seria diminuir, né? Então, evitar usar tantas referências naquela etapa do caso e deixar elas mesmo ali para um momento posterior, caso tenha interesse, mas você fez uma tabela ali, né, que já traz as referências principais, né, que acaba cumprindo com isso. Uma outra sugestão também para enriquecer a parte do caso é trazer, de repente, sugestão, né, alguma tabela ou figura que ilustre, né, então até para prender a atenção do leitor ali, do aluno, né, talvez o recurso da narrativa ali, né, de fala de personagem não foi utilizado e ok, mas talvez alguma tabela, até mesmo assim, como se fosse, o que que diz na internet, e aí você pode desenhar lá, até utilizar IA de repente, né, não sei, para fazer como se fosse uma tela de um computador, o que que o computador fala sobre essa utilização da IA, ou sobre as ferramentas, né, então trazer o contexto, até mesmo assim, imaginando lá que a empresa está numa reunião e daí eles estão discutindo sobre a questão da baixa maturidade digital, por exemplo. Então, trazer lá um quadro, uma figura que ilustre. Olha aqui, ó, isso aqui que a gente está falando, é disso aqui, né? Então, utilizar os dados, contextualizar mais, trazer os dados de uma forma contextual para enriquecer aquela etapa do caso, ela pode tornar o trabalho do aluno, ao ler, ao analisar e depois ao discutir, né, mais, não mais brando, mas mais completo. Ele vai ter mais coisas para poder trabalhar em cima do caso, né? Se ele tiver mais informação ali, né? E uma outra sugestão que eu daria, fiquei curiosa e interessada lá sobre as suas propostas de tarefa ali. Então, você fala ali, por exemplo, de simular uma reunião com a diretoria e tudo mais. Eu acho que ali poderia ter um pouquinho mais também de contexto, explicar um pouco melhor, dando esse direcionamento para o professor que vai pegar ali o caso. Como assim, né? Qual que é o propósito, de repente, de eu fazer essa simulação, né? Então, trazer mais um contexto ali pode ajudar o professor que vai aplicar o seu caso, né? Então, pensando aí como uma professora que aplica muito caso, eu fiquei curiosa. Como assim, né? Então, poderia ter um pouquinho mais ali. Então, minha sugestão é nessa linha. Mas, de maneira geral, o caso está bem bacana. Quero parabenizar aí pelo trabalho e desejo, então, que poder ter contribuído de alguma forma. Ana, posso fazer um brevíssimo comentário? Por favor. Adorei a sugestão da Andresa, né? A Manuela já mandou o e-mail, acho muito legal. E Ana, também concordo com você, né? Na verdade, os referenciais ali poderiam ser reduzidos, né? E só para te dizer, talvez a gente use esse caso na minha próxima aula, que vai discutir exatamente
a inteligência artificial e os impactos no trabalho de Oh, vários casos. Então, até legal. vou sugerir para a Manuela colocar esse caso em discussão nos nossos alunos lá do mestrado profissional, que muitos têm, inclusive, muita habilidade nesse campo da TI e assim por diante, né? Então, a tua dica é muito interessante e talvez deixar emergir dos participantes as ideias e não dizer, olha, a bibliografia já tratou disso, etc., né? Acho que a Uhum. tua dica é muito boa. Vamos tentar Legal. colocar em E prática. nada melhor, não tem termômetro melhor do que jogar o caso para a turma para a gente aperfeiçoar ele, não é? Então, eu acho Muito que legal, Ana. é um caminho bem bacana. Então, eu gostaria de parabenizar vocês. E como a gente tem um tempinho aí, então agora a gente vai passar para o próximo artigo. Obrigada, então, a Manuela e o Arnaldo. E Obrigada, aí, professora Ana, muito, muito valiosa isso. Todos os feedbacks. ok, que bom, que bom. E então, o nosso próximo artigo é A temperatura subiu na cozinha, comunicação não violenta como ferramenta de gestão na liderança de um restaurante. Os autores, então, Tiago Nicoletti, do IFRS, a Karen Ketz, que fez doutorado comigo, a professora lá do IFRS, Celeste Butchman Machado e Mariane Kempf. Olha aí, a gente vai encontrando as pessoas no caminho aí, né, gente? Então, o Thiago tá aí, pelo que eu vi. Também vi, Thiago, que vocês compartilharam aqui somente o resumo Como estruturado, estruturado, né? né? Então, a gente vai mais aprender contigo aqui, né? Então, as Eu entreguei outras eu para. acabei entrando para dar uma, né, para ler e tentar entender, mas contigo a gente quer te ouvir. Então, por favor, vou pedir que tu compartilhe, então, a tua apresentação para a gente te assistir, tá bom? Vocês veem a tela? A gente vê a tela no teu PDF, né? Ela não tá como apresentação. Se você Sim. quiser compartilhar a tela inteira, se você não está conseguindo, você tem que selecionar. É isso, todas as Agora telas. foi? Isso aí, isso aí. Aham. Ah, perfeito. Bom, então, eu sou o Thiago Nicoletti, eu sou especialista em gestão ambiental sustentável. Esse trabalho aqui eu fiz no MBA em gestão empresarial. Atualmente eu sou mestrando na URGS em economia. E hoje eu vou apresentar o estudo de caso A Temperatura Subiu na Cozinha, Comunicação Não Violenta como Ferramenta de Gestão de Liderança em um Restaurante, que é na área de, casos para ensino, com o tema negócios. Contextualizando, então, o local onde ocorre o caso para ensino é um restaurante de comida árabe, com cerca de 20 funcionários, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. É um caso real e tem uma limitação estrutural nessa região, que é a escassez de mão de obra, mas, sobretudo, ainda a qualificada e na cozinha. Os personagens, a gente tem a Amanda, que ela é administradora de formação e gestora do restaurante, que tem nome Sultan. Gustavo, então, que é o chefe de cozinha, ele é muito talentoso. Por anos, ele foi considerado um dos pilares do negócio, mas nos últimos anos, então, ele passou a ter uma postura incompatível com o ambiente laboral. No centro desse problema, então, está Gustavo, que após uma crise pessoal, ele passa a agir com agressividade, desrespeitando em público a gestora. Com a gestora, ele é bastante hostil, e com os demais colegas, ele se limita, ele entra em silêncio, ele não responde mais aos seus subordinados, o que acaba por intimidar a equipe, porque rompe a comunicação. Em alguns momentos de maior estresse, ele chega a falar que a gestora ela não entende nada de cozinha, que o lugar dela não é num restaurante. O dilema da liderança, então, a Amanda precisa decidir. Ou ela demite Gustavo, ou ela busca desenvolver uma forma de comunicação para restabelecer limites. Por mais que o local de trabalho, então, ele seja destinado para esse fim, é importante que seja um local agradável. E aí essa decisão da Amanda ela é muito importante,
porque uma crise na comunicação, ela deteriora o clima organizacional, põe a cultura em risco, e aí lá no trabalho a Amanda ela nos disse que nos outros lugares onde ela trabalhou, ela percebia, ela não gostava da cultura das empresas, e aí ela foi um dos motivos que fez ela empreender, de criar o restaurante dela, e essa cultura que ela tentou criar, ela é botada em xeque com a postura de Gustavo. Aí a produtividade ela é afetada e ocorre o risco de perder, inclusive, talentos. No referencial teórico, a gente, então, aborda três eixos, né? A gente conecta o dilema prático com o arcabouço teórico. Na liderança, a gente busca ali autores como Kotter, Yuki, Shen. Inteligência emocional mais voltado para Goleman. E em comunicação não violenta, a gente busca o pai da comunicação não violenta, então, que é Rosenberg. O Rosenberg diz que comunicação violenta não é ser bonzinho, é mudar a lógica do confronto para a lógica da clareza. E para isso ele tem 4 passos. Primeiro, uma observação sem julgamento, que é descrever o que aconteceu sem interpretações ou rótulos. Depois, expressar sentimentos, que é dizer como eu me sinto diante desse fato. Identificar necessidades, que é explicitar a necessidade não atendida que está por trás desse sentimento, e formular pedidos claros, que é formular um pedido específico que seja viável e concreto e não apenas uma exigência. As possíveis intervenções, né, na prática, seria um alinhamento de expectativas e limites, uma mediação estruturada, acordos de convivência coletivos, não apenas com o Gustavo, mas com toda a equipe, e treinamentos de inteligência emocional em comunicação não violenta. As contribuições do caso é mostrar que a competência técnica não autoriza a comunicação abusiva. A liderança precisa, então, equilibrar empatia com riscos, com limites claros, desculpe. E a comunicação não violenta auxilia a recuperar a comunicação sem abrir mão da autoridade. Aqui eu deixo 3 perguntas, propositalmente, que elas ficam em abertas, que são muito ligadas ao objetivo pedagógico do caso. Onde está o limite entre a empatia e a convivência e a conivência? Como aplicar a comunicação não violenta quando há assimetria técnica, ou seja, ele domina a cozinha e ela domina o negócio? E quando demitir, deixa de ser o fracasso e passa a ser uma proteção da cultura. Esse é o tipo de decisão real que os líderes enfrentam no dia a dia das organizações. Como referência, então, eu pus só os principais autores aqui. E, bem resumidamente, assim, eu agradeço e estou aberto para mais uma conversa aqui. Ok, obrigada, Thiago. Vou pedir que tu feche a tua... Só se eu fechar isso aqui já. Tá compartilhando aqui. Isso, agora deu. Então, parabéns pela apresentação do teu caso. Bem interessante, fiquei curiosa para saber mais, para ler o caso completo. Coincidência ou não, aí eu trabalho, eu dou aula de gestão de pessoas para o curso de gastronomia, então é um assunto, né? Eu já consegui imaginar um caso assim, de aplicação para aula, então acho que depois eu vou pegar o teu contato, aí de repente a gente troca uma figurinha, embora vocês não compartilharam o caso inteiro, né? Devem estar já em processo de publicação, talvez, né? Para ter para ter segurado? Não, prof, é assim, eu fico até nervoso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, eu até peço desculpas aqui na minha apresentação. Por mais que eu tenha escrito o trabalho, em momentos assim, eu perco as palavras, eu não consigo falar muito bem ao público. Eu entendi que a gente tinha que entregar os dois, o resumo estruturado e o trabalho, foi o que eu fiz. E aí, mesmo eu dizendo lá, eu registrando que eu desejava, né, eu e as demais colegas, publicar o trabalho inteiro, apresentar, só consta para vocês o resumo estruturado, mas sim, então... a SEMEAD tem, eles me deram, eu recebi o feedback do trabalho inteiro, né? Ah, legal, ó, então vou procurar.
Legal, ó. Quem sabe a gente não faz uma aplicação aqui no IFSC, né? São os Uhum. meus alunos aí, também são do IF, né? Então, assim, queria parabenizar pelo teu trabalho e já também fazer minha fala, e daí já passo a palavra para a Ana, que está aguardando. Queria te perguntar, né? Como eu não consegui ver, qual que é ali, vocês colocaram aquelas 3 questões ali, né? E qual que é a dinâmica proposta para a sala de aula, né? Então, qual que é o método? Seria mesmo uma discussão, né? Fiquei curiosa para saber qual que é o procedimento que vocês sugerem para o professor aplicar com os alunos, né? Então, se é a leitura do caso e responder as 3 questões, se tem alguma que nem foi sugerido no anterior ali, né? Ela sugeria ali a questão da dinâmica de criar uma reunião, se vocês tinham também alguma proposta assim diferente, além da resposta às questões. A proposta pedagógica, eu não abordei muito na apresentação, e aí, talvez, como vocês não tinham acesso, ela faltou muito, né? A proposta pedagógica, ela é bem parecida com a da Manuela, assim, tem toda entrega antes o texto, né? Entrega alguns outros na verdade, debate antes os assuntos fundamentais, depois apresenta o texto, depois no início da aula faz uma apresentação geral do texto para equalizar as opiniões, né? Separa o grupo em grandes grupos, depois cada grande grupo faz o amontoado ali, faz a apresentação daquilo que entendeu. As perguntas, essas 3 perguntas, elas são mais complexas no caso para ensino, né? Mas elas, pelo referencial teórico, elas estão respondidas ali. Mas a gente até pede outros feedbacks dos alunos. Uhum. Legal, legal, bacana. É interessante que eu voltei agora, né? Vou compartilhar com os colegas. Voltei tem um evento aqui que é o evento Congresso Raízes, que teve em Itajaí agora, essa semana que passou, que tinha muitos profissionais da área de gastronomia, principalmente do Sul, né? Muita gente do Rio Grande do Sul, inclusive, e muito se falou sobre isso, o desafio da liderança, da questão da comunicação interna, né, dentro desse contexto. Então, é um assunto que deve ser tratado, deve ser discutido, né? Então, acho que é importante aí levantar essa bola. Parabéns. Eu vou abrir agora, então, para Ana Luísa, tá bom? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Tiago. O tema é realmente muito interessante, assim, e aí não só para a área de... Vocês estão me ouvindo bem? Tudo Uhum. ok? Não somente para a área da cozinha, né? Mas eu acho que para a gestão como um todo. Acho que todos os gestores e professores e pessoas em geral vivem, né, esse tipo de conflito, né? Que a gente precisa de usar da comunicação não violenta. Então, parabéns mesmo pelo tema. E a Ana roubou a minha pergunta, que eu ia usar exatamente sobre qual metodologia usar na sala de aula, assim, para propor a utilização do caso. Parabéns, Thiago. Obrigado, Ana. Legal, bacana. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, algum questionamento? Pois não, Priscila, pode falar. Boa noite. Estão me ouvindo? Eu sou aqui do Ceará, professora, sabe? E também trabalhei junto do pessoal da gastronomia, e é incrível, Tiago, como essa temática é bem recorrente dentro da área deles, né? Então, parabenizar pelo teu trabalho, e é bem cirúrgico, né? No sentido de trazer uma realidade latente aí dentro da cozinha, que tem essa cultura já pré-estabelecida e que eles realmente falam muito. Então, parabéns, só parabenizar pelos trabalhos. Obrigado, Priscila. Prof, a gente até... Esse é um caso real, né? Claro que a gente mascarou alguns dados ali para que não... Porque, querendo ou não, aonde a gente se insere aqui, se a gente usar os dados bem, consegue se chegar ao local, né? E eu acho que essa palavra chefe de cozinha, né? Ela é muito forte, né? E ela confunde um pouco, né? Porque por mais que ele seja o chefe da cozinha, ele não é o chefe do negócio, né? E tem essa linha que, por vezes, ela é perdida, assim, não consegue se traçar bem. Perfeito, acho que é uma colocação bem interessante. A Anitta Eu levantou queria a mão. perguntar também depois, Ana Paula, mas não sei onde que levanta a mão. Deixa a Anitta falar Então tá. primeiro. Então vamos deixar a Anitta falar e depois a Raquel. Legal.
Parabéns, Tiago. O caso para ensino é incrível. Eu adoro essa temática de conversas e de resolução de conflitos. Eu acho que é uma das temáticas mais interessantes. Eu sou da comunicação, trabalho isso o tempo todo, né? Na mineração, não sei aonde, agronegócio, toda hora você está em comunidade, fazendo um trabalho de relacionamento e análise de conflitos. O que eu acho mais legal no CNV e na proposta da própria Rosenberg é que ela deixa aberto o gancho da negociação. Você pôs ali vários pontos. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, eu não sei se você pensou, porque talvez você não comentou ali, que nem sempre o conflito vai ser solucionado. Que o mais legal é isso, porque entender que os indivíduos são cada um com suas formações e que esses conflitos eles podem continuar abertos, mas talvez em prol do negócio há ali sim uma negociação de atos e caminhos, né? Então, o que eu acho mais legal, muitas vezes, numa negociação, vou dar um exemplo muito comum da minha realidade, eu sou mineira, então eu vivo no meio da mineração, então a gente vai para a comunidade negociar alguns aspectos ambientais e nem sempre vai dar para essa comunidade aquilo que ela demanda, mas também a organização que está ali impactando vai trazer outras soluções e outras tratativas que vão acordar. Então, pode ser que esse caminho da comunicação não violenta, ela foi criada para isso, para entender que o conflito ele pode continuar existindo, mas que ele tem essa nuance entre não ser solucionado entre partes, mas ser solucionado para o negócio. Né? Não sei se me fiz entender, mas porque é uma área que eu amo muito, e parabenizo, porque esse tema é atual para sempre, né? Todos os dias nós teremos um conflito aí na porta. Sim, é muito difícil, por mais que a gente possa aplicar a comunicação não violenta em todos os ambientes, né? E por mais que eu tenha estudado a comunicação não violenta, eu não consigo, às vezes, aplicar ela, porque a minha comunicação ela é um pouco agressiva, assim, eu percebo, né? Mas como tu disse, é interessante saber os passos e tentar usar na medida do possível, né? Legal, legal. Obrigada, Anitta, pela tua Deixa eu só fazer contribuição. só mais um adendo aqui, Sim, desculpa, eu não sei se tem tempo. imagina, pode Esse falar. ponto é tão importante, a gente é formado por vieses, nós, indivíduos, formações, valores, religiões, etc. e tal. E aí, o que que acontece com a gente? A gente vem com tudo isso arraigado e que não quer abrir mão. Então, esse não abrir mão, ele vai ser constante, né? E no caso do chefe de cozinha, não vai abrir mão ali de alguma coisa, a dona do negócio também não. Então, isso pode continuar. A comunicação violenta ela vai passar por isso. Então, talvez nenhum dos dois ceda, mas o processo de chegar a um consenso em prol do negócio como um todo, bom para os dois, não significa ser agressivo e nem significa ceder às suas formas de pensar, entendeu? É isso que é o mais legal da comunicação não violenta, na minha percepção. Ótima colocação, é isso aí, Anitta. Concordo totalmente. Vejo que o pessoal estava aqui balançando a cabeça também com você, né? Então agora eu vou abrir para a Raquel fazer o comentário dela, para depois a gente passar para o próximo artigo, tá bom? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta, assim, mais um questionamento dada a experiência que a gente já tem. Como esse é um evento, né, da FEA, da USP, um evento, né, com acesso a bastante conhecimento, pessoas muito bem formadas, com acesso, a gente não pode perder essa oportunidade. Eu trabalho com gestão de pessoas já há um bom tempo no Serviço Público Federal. Trabalhei algumas questões também de resolução de conflitos, e o meu questionamento, Tiago, até para você trazer uma luz para mim numa questão de gênero, na perspectiva de gênero, porque você trouxe dois personagens, né, de gêneros diferentes, com relações de poderes diferentes. Você é um rapaz, você é um homem, está no lugar de fala, né, de uma questão de gênero, que a gente trabalha muito com a questão de poder. E quando eu trabalhei comunicação não violenta em 2016, 2017, quando a gente começou a trazer isso para o serviço público, não foi bem-vindo, foi um estrago na gestão de pessoas. A ENAP teve até que voltar alguns questionamentos com a gente, porque foi usado, né? Como sempre, tem sempre maneiras, né, de usar isso de forma distorcida, foi usado para calar as mulheres, para tirar
Quando uma mulher estava falando igual eu estou agora, com o meu tom de voz, ela é agressiva. Quando o homem está falando, ele é assertivo. A questão dos assédios, eu tive problemas de assédio com um aumento de quase 25%, 1 em cada 4. Em questões de assédio, quando a mulher ia questionar, ela estava sendo agressiva, ela tinha que calar. Então, a comunicação não violenta, a gente gastou uns 2 anos para tirar ela de linha, porque ela estava sendo usada para calar as mulheres, para tirar a relação de poder que eu já tinha e transformar ela numa ferramenta masculina de opressão no serviço público. Então, a gente teve isso na rede EBSER, de uma forma, em algum hospital ou outro, dadas as suas proporções de regionalidade, né? Mas quando eu fui trabalhar com a educação, na área de enfermagem, eu enfrentei isso de novo em 2019, lá ia um pouquinho antes da pandemia, e a gente acabou abolindo esse assunto. Aí, mais uma experiência, acho que vai te ajudar a clarear um pouco mais, assim, para você me dar uma nuance de como foi a sua experiência, para acalentar esse coração de uma mulher que trabalha com gênero e diversidade há uns 11 anos. A questão da NR01 agora, sobre os riscos psicossociais. A NR1 era para ser colocada esse ano, né, já fechada em toda a rede particular e privada, e a gente teve que promulgá-la para o ano seguinte, porque as empresas, os negócios, os pequenos negócios, não estavam conseguindo imaginar que uma fofoca era um risco psicossocial, que uma tratativa de um homem, quando estava conversando com uma mulher, ele se explicar uma mulher, eu tinha que ir lá ensinar, falar, ô, cara, vamos conversar, deixa eu te falar, a mulher não se explica, olha, a mulher não se valida. A gente teve que começar um processo todo pequenininho na questão de gênero para validar uma normativa que estava falando sobre riscos psicossociais. Então, em universidades públicas, a gente fala SEST, né? Na EBSER se fala SOST, que é a parte da medicina do trabalho, que trabalha com preventivo e saúde. E a gente teve muito esses impactos. Cara, agora a gente tem que trabalhar a questão do conflito, a resolução do conflito, a Anitta pontuou aí, porque o conflito ele não é resolução, ele é apaziguamento, ele gera, né, novas conversas, ele gera assuntos bacanas, ele gera interação, ele gera propostas. A democracia é isso, né, essa questão de fala. Aí eu queria ver na sua perspectiva, você falou que aplicou em algum momento aí, como que foi essa devolutiva sua? Surgiu em algum momento essa questão do gênero? Surgiu algum questionamento nas relações de poder, em aumento de assédio, ou ele foi visto bacaninha, como preconiza a ideia de abordagem, da nuance, do tom de voz? É só para acalentar essa senhora assim, ansiosa. Raquel, assim, eu disse que eu apliquei, eu tento aplicar na minha vida pessoal, assim, nas tratativas com o pessoal de casa, às vezes com algum e outro colega de trabalho, eu não tenho muito conflito, mas mais com o pessoal de casa mesmo, assim. E essa questão de gênero é interessante, porque foi assunto de debate na banca, né, do trabalho de conclusão, porque algumas pessoas, as outras professoras disseram, e será que a gente mudasse para mascarar os dados? Porque, na verdade, a gestora, ela é uma mulher mesmo, e o chefe de cozinha, ele é um homem. E aí a nossa orientadora disse, não, eu acho que é interessante a gente manter, inclusive, porque talvez não ocorresse se fosse uma mulher debatendo o gestor homem. Não ocorreria isso, talvez, porque o gestor consegue ter uma voz maior, querendo ou não, a masculina, né? E a gente relata no trabalho completo ali, tem um momento em que a gestora ela tem que dar de costa e sair do ambiente, porque ela tem medo, inclusive, de ser agredida, sabe? E que talvez não ocorreria se ela fosse um homem, né? A gente sabe dessas questões, elas são e aí é importante ela disse, não traz, vai ser assim porque é legal essa parte, né? Mas a comunicação não violenta, ela é importante, né? Querendo ou não, no negócio. Não é que ele cessar a voz, né? Ou baixar o tom de uma mulher, né? É, na verdade, usar um artifício que está ali e que pode ser, que é para uso, né? Ele é verdadeiro, ele é validado, né? Não, ótimo, gostei da devolutiva. E é interessante você perceber, porque a própria questão do Código de Ética nosso fala sobre conversar com urbanidade, apontar, né, com destreza. E o caso de ensino, ele vem, né? Ele traz a nossa experiência de negócio e depois traz o modelo que a gente tem que aplicar na sala de aula, né? E a gente mescla conhecimento e rotina. Não, mas ótimo, gostei da sua devolutiva, Thiago. Clareou um pouco aí, ó. Só a banca também questionou.
pessoa. Então, é uma coisa... A estatística, ela bate na nossa porta. Às vezes a gente não quer lidar com isso, para não parecer viés político, né? Viés com esses termos que se usam na internet, né? Com um lado lacração, com outro lado de cultura, mas ele bate na sua porta, ele é uma coisa cotidiana, ele aborda e exige isso da gente. Obrigada pela devolutiva, Thiago. Parabéns pelo trabalho ousado. Legal, obrigada pela contribuição também, Raquel. Bem interessante essa indagação aí, legal. Bom, pessoal, agora a gente vai passar então para o nosso terceiro trabalho. Eu só queria dar um aviso para vocês, ó, eu acabei de colocar ele no chat. Ao final da sessão, peço que vocês façam a avaliação, tá? Já deixei ali o link, mas deixem para o final, não vão embora, tá, gente? Agora, então, vamos continuar. A gente tem agora o caso URB, avaliando a proteção e o bem-estar do consumidor na perspectiva da Escola Ativista de Marketing. Os autores, então, Ana Luísa Pimenta, da PUC Minas, e a Anita Cristina Cardoso Magalhães, também PUC Minas. Então, meninas, podem compartilhar a tela, não sei quem é que vai fazer a apresentação. Vamos bater bola, Anita? Aceita o convite? Vamos lá. Podemos. Vai lá, manda brasa Vamos aí. lá. Depois a gente Vou compartilhar aqui. vê Boa noite, palpite. pessoal. Vou compartilhar a tela. Está compartilhando? Sim, está compartilhando. Compartilhando a tela Não em toda? tela inteira, né? Ela está Tá somente... pequena, peraí. Não, acho que você tem que apertar ali no... Não, volta ali. Volta ali, tem ali do lado, você coloca apresentação. Compartilhar, tela inteira. Todas as telas. Você seleciona Todas as compartilhar telas. todas as telas. Isso. Gente, Aqui, só né? vou pedir, né, que vocês atentem um pouquinho para o horário. Nós temos mais uma apresentação ainda, né? E a nossa sessão finaliza às 7h30, né? Tela. Então, tá bom? Mas Tela. vai ali do lado, ó, lá embaixo à direita, mais pro ladinho, você tava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Aí. Aqui? Pronto, Pronto. isso, Foi? deu. Uhum, deu. Deu? Deu. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o caso da Herb, né? A Herb é um antigo hotel urbano, eu acho que todo mundo lembra um pouco, né? Desse caso que ficou famoso aí no nosso país. E a gente vai avaliar um pouquinho da proteção do consumidor, né? E o bem-estar, né? A proteção e bem-estar do consumidor na perspectiva da Escola Ativista do Marketing. Eu e a Anita somos estudantes aqui da PUC Minas, da Pontífice Católica, né? Do PPGA aqui de Minas Gerais, e somos doutorandas. Coloquei aqui nosso Instagram, depois se vocês quiserem adicionar a gente lá, tem um conteúdo bacana lá, principalmente no da Anitta, tem bastante coisa legal. A Anitta está sempre colocando coisa legal lá para gente. A gente quis analisar o caso da RURB, principalmente por causa da crise reputacional, né, da RURB, no caso, naquela época lá de 2023, que teve o caso do CEO, né, que ficou bem conhecido, que vazou dado de cliente, vazou um telefonema dele com dado de cliente, que ele ficou zombando dos clientes, falando até em som de rap, né? E aí a gente usou essa frase dele para fazer um caso para usar como assim um tópico assim do nosso artigo. E aí, como problema central, a gente trouxe esse dilema ético e estratégico, e a gente pensou numa gerência de relacionamento, né, numa pessoa como gerente de relacionamento com os clientes, que ficou nesse dilema, né, gente? E aí, a gente vai continuar nessa estratégia, nesse modelo de negócio nesse impasse, né? De manter o discurso institucional diante da crise, de vender, ou vai reformular a nossa forma, né? De vender, e aí vender com umas práticas melhores de realmente
apoiar o consumidor para que ele tenha realmente uma boa experiência. O objetivo, então, do caso de ensino é a análise crítica das estratégias de marketing. E aí a gente foi investigar as práticas comerciais da Herbst à luz da escola ativista de marketing. Então, o foco foi a persuasão, né, da via de vendas num custo baixo, que a Herbst fazia muito, né? Então, a gente via lá ofertas que a gente, assim, pensava, meu Deus, como que a Herbst consegue fazer essa viagem para a Europa com esse preço, né? Posteriormente, a gente começou a enxergar que não entregava os serviços, principalmente posteriormente à pandemia, né? A comunicação digital era super persuasiva, então, em comunicação massiva, né, em todos os meios digitais, Instagram principalmente, maximizou lucros, né? Inicialmente, eles começaram com uma pequena quantidade de funcionários, numa única unidade, depois explodiram, fizeram. Eu vou colocar mais para frente um pouquinho da história da empresa. E, assim, eles afirmavam como regra da empresa que o compromisso era com o bem-estar do consumidor e depois acabaram mostrando que não foi bem assim. A metodologia, no caso de ensino, a gente usou dados secundários, como mídia, né? Consulta a órgãos públicos, rede social. A gente usou uma abordagem qualitativa e crítica e aplicação de pedagógica em disciplina, a gente pode utilizar, né, esse caso para ensino em disciplinas de marketing, disciplinas de ética, estratégia ou gestão de crise. Aí, Anita, eu até queria, se você lembrasse, eu lembro que eu acho que na parte final do artigo até que a gente não colocou, mas eu lembro que você fez depois, se você puder até comentar com a gente também, você fez uma parte assim de uma árvore de metodologia, que eu acho que é uma coisa bem bacana também, até de compartilhar, que eu acho que era um negócio de ideias, que a gente colocava Uhum. que os A alunos árvore dos colocavam uns problemas. clipezinhos. Conta aí um É a pouquinho árvore para a de gente, por problemas. favor. Dentro das metodologias de caso para ensino, a gente tem uma série de processos de ativismo, de ativação em sala de aula. E no nosso artigo tem a árvore de problemas. A árvore de problemas como é que chama aquele? Post-it mesmo, onde os alunos Post-it. Falei clipe é com, post-it. e onde os alunos vão poder não só entender e ler aquela lógica ali, mas também argumentar que tipos de atribuições eles podem fazer para a solução desse problema, partindo do pressuposto que esses casos para ensino é com base na escola ativista de marketing, que é uma escola que preconiza o bem-estar do consumidor. Então, não é as outras tratativas do marketing, é uma escola específica, muito focada muito mais no consumidor do que no produto e na venda. Então, a partir dessa metodologia, usar a ativação da árvore com post-its faz com que os alunos coloquem uma série de perspectivas ali e comecem a pensar em soluções, em problematização de todo esse processo, para que o URB não poderia ter feito de outra forma. E isso é legal, porque além de envolver a turma, né, de alunos, esse caso de ensino, ele tem um tema que ficou muito conhecido no país, e essa parte assim, né, de proteção do consumidor também é uma coisa que todo mundo meio que se sentiu. Todo mundo conhece alguém, né, que foi prejudicado por que comprou alguma viagem e acabou não indo, alguma coisa nesse sentido. Então, acaba atraindo, é um assunto que muita gente sabe falar um pouco sobre. Então, traz a turma para contribuir. E aí o caso fica cada vez mais rico, igual a professora Ana e o professor, esqueci o nome do outro professor que está contribuindo na nossa sala também, contribuíram no primeiro caso de ensino. Fizemos aí uma linha de tempo da empresa também, que foi a evolução, né? Que começou como lá
o é, Urbano, como é que é? Esqueci agora, fugiu o nome. Tênis Urbano. Isso. E aí começou em 2011, era uma empresa, né, de app, foi um crescimento acelerado, aí começou a ter vários reconhecimentos de empresa melhor para se trabalhar, reconhecimento de melhor atendimento do cliente, e começou com um único escritório, depois passou a ter escritório em São Paulo, depois teve escritório em Lisboa, e aí veio a crise reputacional em 2023, que foi aquele caso que eu comentei do CEO. O CEO chegou a pedir demissão, mas aí a situação já estava feia. A gente não pode desconsiderar também a situação da pandemia, né? Na pandemia, não foi só a Herb, essa empresa específica, que teve complicações, né, na situação do turismo. Tanto o setor do turismo quanto vários outros setores foram atingidos pela pandemia. E isso também deve ser observado lá quando os alunos comentarem sobre o caso de ensino lá na árvore que a Anitta comentou. Mas em 2023, aí, olha os impactos, mais de 29 mil reclamações em apenas 6 meses, uma exposição negativa gigantesca nas redes sociais e investigação até em órgãos reguladores. Um desalinhamento muito grande entre o discurso institucional e a prática comercial. Lá no início da empresa, eles citam, a gente até cita no artigo, né? Uma senhorinha que não pôde viajar porque estava doente, ela ia para Lisboa. E aí ela recebeu até uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ela era muito devota, e isso representava o que a empresa, que era a essência da empresa, né? Que era realmente atender a necessidade do cliente, atender o desejo do cliente, a vontade do cliente de aproximar o desejo, o sonho do cliente do cliente. Menina, E lá em 2023, só pedindo eles para já não estavam nem vocês, ligando para isso. Oi? só pedindo para vocês fazerem, porque o tempo de vocês já, só para, Estourou? serem um pouco Aqui mais. eu falo um pouquinho da fundamentação teórica, né, que é a escola ativista, que é realmente o foco no bem-estar do, do consumidor, os eixos de discussão, responsabilidade social na promoção de vendas, a ética, comunicação institucional e o pós-venda, a sustentabilidade dos negócios, segurança e bem-estar do consumidor, e as reflexões e contribuições acadêmicas, os limites do marketing, os riscos reputacionais, alinhamento e inovação, relevância da escola ativista e das práticas de EGS. Então, assim, como conclusão, é só a responsabilidade com o marketing mesmo, nas vendas e com o consumidor. E as bibliografias. Obrigada aí pela atenção e desculpe pelo excesso do tempo. Imagina, obrigada, Ana, obrigada, Anitta, pela apresentação. Vou pedir que você feche essa tela, tá, Ana? Fechando. Obrigada. Então, esse artigo, né? Então, eu queria fazer um comentário, vou abrir se alguém quiser fazer comentário também, né? Queria parabenizar, então, as autoras do caso, é uma temática bastante recorrente, eu também dou aula para gestão de turismo, e é um assunto bastante recorrente, é algo que as pessoas sentem não nem tanto, não somente como gestores do turismo, como como clientes, né? Então é bem o que você falou, todo mundo conhece alguém que conhece alguém, né? Então eu mesmo caí no golpe, mas não foi do Urb, foi do outro lá, 1, 2, 3 milhas, eu acho que é, né? Mas o Urb ele continua, né? É uma empresa que continua em pé aí, né? Então é interessante fazer essa abordagem, ela é necessária. Eu imagino, né? Até ia fazer esse comentário que vocês têm aí uma barreira em caso de querer publicar, vocês vão ter que anonimizar, imagino, né? Pela questão de direitos aí da empresa, enfim, vão ter que transformar em anônimo e dependendo do jornal, né? Do periódico, tem periódico que mesmo assim
se você anonimiza, se você não tem autorização da empresa, mesmo anonimizada, eles não autorizam, né? Então vocês vão ter que ter vão ter que fazer a busca aí. Eu já estou pensando como quem quer publicar, né? Então eu estou pensando aí no rolo aí que Mesmo a vocês gente tendo usado dado secundário, É, por ter o mas nome da empresa, nós olhamos isso na escola, no setor de né? ética. Como nós usamos os dados secundários, e eram todos dados abertos, públicos, não tinha impacto. Mas também pode se criar um nome Não, mas eu acho assim, ó, tem revistas que não exigem, né? E revistas que exigem. Eu acho que é só uma questão de escolha, né? Eu também estou pensando, já quero que vocês publiquem, né, meninas? Então, inclusive, já assim, estou agoniada junto aqui. Gostei muito, então, no da próprio, temática. no próprio aí, eles falaram que tinha o fast track, que a gente tinha passado pelo fast track Aham. desse Olha aí, congresso. que legal, que bacana, Eu ia até parabéns. te perguntar como é que funciona, que eu não sei como é que funciona. Sendo mal. Então, eu não tenho muito detalhe sobre isso agora, mas normalmente eles mandam um e-mail com as explicações, porque a gente também já foi aprovado em outras edições, normalmente eles mandam os e-mails, né? E vocês vão provavelmente mandar aí o artigo de vocês, e vão ter uma prioridade na fila aí, né? Para ser Uhum. avaliado. Isso é excelente, ainda mais aqui no Brasil, né? Que demora tanto para as avaliações dos nossos artigos. Mas o que eu queria conversar com vocês, sugerir, né, uma implementação de talvez trazer no caso, né, na parte do caso ali, talvez um quadro, mais ou menos na mesma linha que eu sugeri no primeiro caso ali, sabe? Um caso, nesse caso aqui, que inclua alguns dos dados, por exemplo, dados quantitativos, né, já que vocês estavam trabalhando com os dados secundários, que ilustrem de fato qual que era a magnitude do problema, né, que a gerência do CRM estava enfrentando ali, né? Então, assim, volume de reclamações, acredito que tem essas informações, algumas, né, na internet. Então, gráfico, talvez, um infográfico, algo nesse sentido, né, que mostre o aumento das reclamações ao longo do tempo, é algo legal. Ou então o aumento das reclamações e a taxa de resolução, que devia ser baixíssima, né, a um certo ponto, né? E isso traz mais dados também para os alunos discutirem, né? E também aguça a curiosidade deles, né? Então, acho que seria interessante. E uma outra coisa, assim, que eu acho que seria legal pensando ali em ações, né? Então, trazer talvez quais foram as ferramentas de comunicação de crise ali que a empresa utilizou. Claro, é mais difícil achar essa informação, mas eu acho que isso colocaria o aluno assim bem na linha de frente mesmo, né? Porque ele vai entender ali qual que é a pressão extrema, né, que esse gestor teve. Então, talvez trazer isso de uma forma, né, especificar mais essas ferramentas, né, se possível, ou alguma coisa, ou até fazer, né, então levantar uma bola, o que será que pode ser utilizado aí, né, dentro do que a gente sabe, para que o aluno se coloque nessa posição. Então, são sugestões que eu daria e parabenizar mais uma vez pela pesquisa. Obrigado, vamos usar. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Então, Eu oi, teria uma coisa bem breve, Andresa. né? Eu já Vai vou lá, apresentar no Andresa. próximo. Não, é importante, tem que É, aproveitar, né? Mas aí eu também tive acesso, né? A gente conseguiu acessar os casos que estão sendo apresentados, mas aí dei uma olhada na questão pedagógica mesmo, a parte da aplicação, e é só para destacar o mesmo comentário que eu fiz na primeira apresentação, né? De poder incluir ali a possibilidade de outras metodologias ativas. Eu vi que tem um roteiro de aplicação do próprio caso, e lá foi incluído o debate, perfeito, mas aí também tem outras metodologias que podem ser aplicadas. Aí, assim como o primeiro e o segundo também, eu fiz alguns apontamentos e se vocês tiverem interesse, podem passar o e-mail que aí eu disponibilizo posteriormente. Andressa, se eu escrever no chat o e-mail, você consegue encaminhar para a gente? Consegue ver como é Consigo, que tem? consigo. Eu já Vou anotei escrever o agora, da tá? Manuela, Obrigada. por nada. Bacana, obrigada, Andresa, pela colaboração. Mais uma vez, parabéns para vocês. E vamos passar então para o nosso último artigo, né? Deixa eu ler aqui, só um minutinho, gente. Que é o artigo As Artesãs de Palmares e o Desafio da Determinação do Preço de Venda. Então, a gente tem como autora Andresa Cristiane Silva de Lima, da Universidade de Pernambuco, Elaine Vitória Vieira Chagas de Lima,
Universidade Federal de Uberlândia, Gisele Tavares Gonçalves, Universidade Federal de Uberlândia e Edivalda Araújo Leal. Então, vou pedir qual das meninas, meninas, né? Coisa boa, né? Todo mundo é menina aqui, né? Então, Andresa, então, é você que vai Isso, apresentar. Por favor, pode isso. compartilhar a sua tela, tá bom? Obrigada. Gente, possivelmente a gente vai passar um pouquinho, né? Então, peço a compreensão e quem puder ficar mais alguns minutos depois para ela poder concluir, eu agradeço. Ah, olha só, pessoal, o Thiago compartilhou aqui no chat, tá? O caso completo para quem quiser, né? Então, eu já vou baixar aqui, porque depois a gente sai e perde, né? Então, obrigada, Thiago. Deixa eu colocar. Conseguem visualizar? Sim, uhum. Certo. Pronto. Então, boa noite a todos. Como a professora Ana comentou, né, irei apresentar o trabalho que tem por título, foi um caso de ensino também, e o título dele é As Artesãs de Palmares e o Desafio da Determinação do Preço de Venda. E esse caso de ensino foi fruto de uma disciplina do programa de doutorado em contabilidade aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente eu estou afastada, né, das minhas atividades como docente lá na Universidade de Pernambuco para fazer o meu processo de doutoramento. Então, dentro da disciplina de controladoria, a gente acabou vendo a possibilidade de trabalhar esse caso de ensino, que foi basicamente um projeto de extensão tecnológica que eu realizei quando estava em atividade lá na Universidade de Pernambuco. E aí o trabalho, né, foi construído por mim, com a contribuição das colegas Elaine, Gisele e a orientação da professora Edivalda. Então, em relação à contextualização, a gente destacou ali no caso que o cenário foi realizado ali, do caso foi em Palmares, é uma cidade que fica na Mata Sul de Pernambuco, e a situação em si, ela aconteceu em 2022. Então, as protagonistas que compuseram ali o próprio projeto foram as mulheres que fazem parte do Grupo Mulheres de Atitude, que é um conjunto de mulheres que trabalham com artesãs e elas são vinculadas ali à União Brasileira de Mulheres. E esse grupo de artesãs, ele funciona da seguinte forma, né? Ele tem a filosofia da economia solidária, que aí, no lugar de ser uma espécie de competição, elas priorizam ali a cooperação. Ou seja, se elas recebem, por exemplo, uma encomenda grande de um determinado tipo de artesanato, então se faz o levantamento daquelas artesãs que trabalham com aquele tipo de artesanato, né, que seja semelhante ali, e aí elas repartem aquela encomenda. Então, a filosofia, né, de funcionamento ali do próprio grupo. Então, se acontecer de chegar algum artesão com interesse em participar, essa informação ela é disponibilizada, e aí, se ela não conseguir se enquadrar, já fica um pouco mais complicado, né, de ser integrante ali daquele grupo. E a sustentabilidade do grupo é de que qualquer atividade que elas façam, né, de vendas ali, elas precisam, né, disponibilizar ali daquele conjunto de encomendas ali 10% do lucro para poder utilizar nos gastos que são operacionais ali do próprio grupo, como, por exemplo, aluguel de tendas para algumas feiras que elas vão participar, o transporte para poder levá-las também quando elas vão participar de alguma feira e outros demais gastos que podem vir a acontecer. Então, a situação que realmente levou à construção do caso é que, na época que a gente realizou o projeto, tinha uma artesã que ela produzia vasos com toalhas que já são velhas. Mas aí, quando eu trouxe o caso para ser destacado aqui nessa situação, a gente questionou o seguinte ponto, né? Mas como é que a gente vai conseguir, por exemplo, né, um conjunto de toalhas que não são mais usuais para poder construir esses vasos? Então, diante desse contexto, a gente acabou mudando o produto e a gente colocou ali como velas aromáticas decorativas, né? Como aquele que seria um produto que vai trazer uma situação conflitante ali na questão do caso. Então, o problema, né, que elas sempre tiveram, e a gente acabou trazendo aqui para o caso, é a questão da precificação.
Então, inicialmente, né, no contexto ali do caso, a gente estabeleceu que elas vendiam a vela a R$ 5, que seria, né, um custo estimado de R$ 3, mais R$ 2, que seria, por exemplo, a margem de segurança para o lucro que elas poderiam ter, né? E aí o gatilho é que uma cliente externa, ela questiona o preço, né, sugerindo que o produto, ele vale mais, né, do que o que realmente ele estava sendo vendido. Então, uma complicação, né, que aí a gente colocou ali como um ponto no próprio caso, é que apareceu ali uma artesã, que é aquela que mais questiona, né, quando ela consegue observar certas situações, aí ela perguntou, né, como é que a gente vai calcular o custo total, vai incluir os insumos, custos fixos, e a questão do tempo, né, de trabalho que vai envolver a mão de obra, nesse processo, né, de elaboração do preço de venda. Então, uma outra situação que aconteceu também foi que o grupo ele acaba recebendo ali uma grande encomenda de 100 velas, né, de um turista que acabou indo visitar a cidade. E aí elas fizeram, né, aquele levantamento e aquela junção entre as artesãs que trabalham com essa técnica, produziram, mas aí identificaram que elas tiveram um certo tipo de prejuízo. Que não entendiam muito bem desse levantamento de gastos, e aí, consequentemente, estabeleceu um determinado preço que aí não cobriu ali, né, os gastos totais que elas obtiveram. Então, diante desse contexto, elas se viram, nós precisamos aprender como trabalhar essas questões. Então, aqui elas entraram em contato com a universidade, todas essas informações, né, nome de pessoas, nome de universidade, são informações fictícias, né, para a gente também não estar expondo, né, a situação em si. Então, procuraram uma professora, destacaram a situação que estavam vivenciando, e aí, naquele momento, existia um edital de projeto de extensão tecnológica com financiamento aberto, e a professora, né, que aí recebeu aquela informação, acabou montando aquele projeto. E aí, elas puderam participar, né, do processo ali de conhecimento nesse sentido, né, de formação de preço, né, e gestão de custos. Então, o que é que elas aprenderam? Então, entenderam ali como seria, né, um roteiro para poder levantar os gastos. Então, identificação dos custos, né, cálculo do custo unitário, estimação de preço, análise de rentabilidade. E aí, numa determinada situação, eles viram, né, que conseguiriam cobrar ali por aquelas velas, né, R$ 9,72. Mas, observando a questão do mercado, elas viram que aquele preço que estava sendo praticado estava muito, muito diferente, né? Que aí essas velas similares, quando elas foram observar nas plataformas online, custavam ali, em média, né, entre R$ 15 e R$ 30, a depender ali, né, de marca e diversos aspectos que nós conhecemos que também vai influenciar no preço. Então, o dilema final, né, elas acabaram elas tiveram, o dilema inicial foi aquela questão das 100 velas que elas aceitaram, mas tiveram um certo prejuízo, e veio um novo desafio, que aí seriam mais encomendas de 300 velas, e aí a gente traz, né, a questão para o debate, né? O grupo, ele deveria aceitar essa encomenda. Então, qual seria, no caso, né, o preço adequado para essa nova demanda? Como a capacidade produtiva, né, atual, e a necessidade de contratação de mão de obra externa também afetariam essa gestão de custos, e a aceitação dessa proposta, ela iria comprometer a dinâmica solidária e a essência desse grupo. Então, foi basicamente, né, esses apontamentos que foram trazidos ali no próprio enredo do caso, que aí a gente acaba trazendo como uma narrativa, tem personagens, tem falas, né, lá na construção do próprio caso. E em relação às notas para ensino, a gente teve alguns objetivos educacionais, né, que foi aí fazer com que, na aplicação, os estudantes eles consigam compreender conceitos de custos fixos, variáveis, a gente conseguir também aplicar metodologias de precificação, que a gente sabe que tem várias, né, por mais que se fale bastante do markup, mas aí tem vários. Também ter a questão da análise crítica, né, sobre a influência da percepção de valor e do mercado, né, na formação de preço. Reflexão também sobre essa questão da gestão, né, na economia solidária, e o desenvolvimento também, né, da capacidade de tomada de decisão em situações que são reais e que aplicam ali, né, aspectos relacionados à gestão e à questão da precificação. Então, como eu comentei no começo, esse caso, a gente modificou, né,
o nome da instituição, dos personagens, até do próprio produto, mas foi uma situação real, que aí esse grupo de artesãs tiveram essa dificuldade e aí procuraram lá a universidade para ver o que que a gente poderia fazer em relação a essa problemática, né? E aí a gente conseguiu propor ali um curso para elas participarem, que foi basicamente realizado pelos próprios alunos da instituição, que aí eles foram vinculados a esse próprio projeto. E aí eles primeiro passaram pelo processo de aprendizagem, então eles fizeram um curso com todas as informações que foram necessárias e depois eles tornaram os agentes transformadores. Então, os professores desse curso foram os próprios alunos ali sempre com a supervisão, né, da coordenação do projeto. A utilização recomendada, tanto em curso de graduação como em pós-graduação, né, da área de ciências contábeis, administração, economia, engenharia de produção, né, e áreas afins, e disciplinas, por exemplo, de análise de curso, contabilidade de curso, né, gerencial, controladoria, gestão de cursos, né, gestão estratégica de cursos e demais disciplinas que são vinculadas à questão do empreendedorismo. E, além disso, como a gente tem essa questão da curricularização da extensão, então, o caso também pode ser aplicado numa disciplina que tenha essa finalidade. Então, aqui foram algumas questões sugeridas que nós propusemos ali. Foram 8 questões que contemplassem não só a questão dos cursos, né, mas também a própria filosofia do grupo, que seria, né, o trabalho solidário. Então, o trabalho em equipe. E aqui foram as bibliografias que nós indicamos para quando o professor fosse, né, utilizar o próprio caso. E aqui é uma fotinha, que aí foi uma foto que realmente nós tiramos, mas também para não expor. Aí eu acabei colocando lá no chat GPT para a gente só ilustrar mais ou menos, né? Aqui ele fica em frente ao mercado público, onde normalmente nas sextas-feiras elas se encontram para poder expor os materiais que elas conseguiram produzir durante a semana, né? Além das encomendas, elas também têm esse momento toda sexta-feira de se encontrar para fazer esse processo de venda. E do lado, né, essa imagenzinha da vela foi também gerada pela IA, que aí foi de acordo com os prompts que nós pedimos para poder a gente ter algo visual mostrando ali o produto que, de certa forma, seria o debate ali do próprio caso. E no final aqui, né, nós agradecemos a, a participação. Agradecemos desde já também as contribuições e também, né, ali a FACEP, né, que é a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, que financiou todo o projeto, né? Tanto os estudantes que tiveram bolsa para poder participar, como também o coordenador do curso, do projeto. Então, obrigada a todos. Bacana, parabéns então, Andressa, pela apresentação do teu trabalho. Obrigada. É muito interessante, muito legal, assim, me encanta muito essa temática. A gente vem fazendo um trabalho aqui também no IFSC, juntamente com o Pronatec, Mulheres Mil, das salgadeiras, e aí a gente trabalha essa questão de precificação, é um desafio. São muitas mulheres que estão trabalhando de forma autônoma, que estão perdendo dinheiro, literalmente, por não saber. Então, eu acho que é algo super importante essa discussão, trazer essa temática é essencial, porque é algo muito evidente na nossa realidade do Brasil hoje, em termos de empreendedorismo, né? Então, ele tem essa convergência aí do caso e do empreendedorismo e essa importância, né? Então, levantar uma luz aí para essa questão da precificação, que é essencial e pela dificuldade, né, de chegar nessas pessoas, de explicar, de trazer essa informação, né, e explicar de uma maneira simplificada, Compreensível. algo que não é simples, se a gente parar para Isso, pensar, mas que faz isso. toda a diferença, né, para que aqueles negócios se concretizem, né, nessa questão da economia solidária. É fantástica essa ideia. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de sugerir é a questão de você colocou as ilustrações aí da IA, né? E eu sugiro que Sim. você coloque, se tiver figuras ou reais mesmo, né? Que você traga isso para o caso. É importante. A gente quer ver quem são essas pessoas, né? Se tiver esse registro, né?
Então, trazer Sim, esses dados, né? Porque é a realidade, né? Esses são resultados. Se não tiver foto da vela especificamente, ou do produto específico, ou de algum produto específico, trazer a foto da equipe, do grupo, de algum momento de oficina aí, né? Eu acho que isso é importante para ilustrar. sim, E também acho que é legal, talvez, colocar. Até mesmo, eu vi que você colocou ali como anexo, né? Como anexo não, como é que é? Um apêndice, né? Aquela tabela, mas de repente também fazer de uma maneira mais lúdica, trazer ali no caso essa certo. informação, né? Da precificação, talvez trazer dois produtos ali, né? Então, para que se visualize, né? Então, essas possibilidades, daí um cálculo, como se fosse numa tela de um computador ou numa tabela. Isso, Acho que ficaria legal, ilustrativo e atrativo para a gente poder estender esse caso aí para outras realidades aí também, né? E para que a gente isso, consiga instigar o aluno, né, a fazer esses cálculos e pensar em como, e eu acho que isso é importante, né? Então, descobrir o preço, né, e o preço certo para cobrar é importante, mas descobrir como chegar nessas pessoas, ensinar isso é um desafio também. Então, isso sim, também é parte do teu caso que é importante trazer, né? Porque sim, ensinar uma pessoa que estuda ciências contábeis, que faz aí, que consegue dar uma aula de custos, vai conseguir ensinar. Mas e esse público, né? É um público muito especial e é algo que tem que aparecer, né? Tem que transparecer nesse caso. Então, parabéns aí pela iniciativa. O professor obrigada. Arnaldo aí está com a mão levantada. Por favor, professor. Ligar meu microfone. Andresa, parabéns, você expõe de Obrigada. uma forma muito agradável um tema tão importante, né? Porque aqui Sim, na FEA USP eu coordeno projetos de extensão de serviços à comunidade, né? Envolvendo alunos de graduação, eventualmente pós-graduação também, para estender serviços à comunidade. Geralmente a gente escolhe, indica, os próprios alunos trazem. Organizações não governamentais, né? sim, ONGs, organizações sociais, etc., que geralmente fazem atendimento à população que a gente nem imagina isso, que exista, né? Então, parabéns pela iniciativa. E, óbvio, tem alguma curiosidade. Como o trabalho de vocês traz um tema muito interessante das mulheres trabalhadoras, né? Mas também ele liga com a economia solidária, que certamente é uma perspectiva. Hoje nós temos até uma secretaria da economia solidária no atual governo, né? sim, E me fez pensar a seguinte questão, né? Como é que se chega à ideia da precificação dentro do contexto da economia solidária, pensando também na ideia de mercado justo, preço justo, no sentido até de fazer um alerta para a sociedade que nós estamos vivendo, porque hoje me chamou muito a atenção na COP30, o preço que está se cobrando para determinados itens, né? Por exemplo, três pãezinhos de queijo, né? Mini pão de queijo, né? Custa R$ 50, R$ 45 sim, em plena COP30, né? Então, como isso tudo está ligado à economia solidária, à perspectiva da sustentabilidade, né? Quer dizer, sim. teve também um trabalho nesse sentido, né, do estudo de caso, pensar um pouco o que seria uma economia solidária dentro da determinação de preço justo, mercado justo, que acho que é legal pensar muito Sim. sobre isso, né? É só uma pergunta mesmo. Mas foi muito bom, porque por isso que é muito bom esse período de discussão, porque às vezes você não consegue enxergar, né, pontos que poderiam aprimorar ainda mais. Eu não tinha pensado por essa ótica, né, nessa particularidade, né, do próprio grupo em si, nessa questão do preço justo. Mas assim, agradeço as contribuições, eu já anotei aqui e de fato vou considerar. Valeu. Obrigada. Legal, muito bacana aí a colocação do professor, realmente é algo que a gente avaliar, né? Então, esse conceito e a própria questão da proposta de valor, né? Que você entra ali, né, Sim, Andresa, no caso, de uma maneira assim,
rápida, né? Porque não é a proposta principal, mas a questão de trazer, né? Porque é tão importante a gente, né, valorizar ali o produto que é artesanal, ainda mais a gente está hoje numa tendência muito alta de valorizar o artesanal, a Isso. ancestralidade, então, né, questões aí que tem que ser levadas, né, a partir aí da Sim. precificação, né? Então, que instrumento poderoso é eu poder precificar e direcionar, né, o meu produto aí de uma maneira, posicionar ele no mercado com um valor que ele realmente merece ter também, né? Não um valor abusivo para um pão de queijo, né, professor? Sim. Mas sim um produto aí artesanal, né, com muito cuidado, muito amor, feito por essas empreendedoras. Legal. Então, com isso, pessoal, agradeço a todos que ainda estão presentes. Finalizo aqui nossa sessão, muito feliz aí com os resultados e com as contribuições de todos. Desejo uma excelente noite para todos, tá bom? Ana, onde a Obrigada. gente avalia, que você tinha falado da Ah, avaliação? é aqui, ó. É no chat ali, tem um link ali, ó. A Priscila mandou. Vou mandar novamente, peraí. Você entra no chat, Aí, ó. isso ali, ó. Aqui, perfeito. Gente, Tá parabéns a ok? todos. Vou ter que sair daqui a pouco, né? Foi muito agradável, né? E muito. Legal. Estamos Parabéns. todos Prazer, saindo gente. agora. Tchau, Tchau. tchau, Obrigada. pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.